Voltamos ao Jogo do Poder, hoje com o Eduardo Biddle, e eu queria voltar na questão do dinheiro. Porque eu vou fazer uma pergunta bem simples para você, que todo brasileiro faz. Por que o juro no Brasil é tão alto comparado com outros países? Vamos comparar laranja com laranja, né? Outros países com o PIB do tamanho do Brasil, vamos dizer assim. Bom, quando você tem uma situação estável no país, e é o que aconteceu há alguns anos atrás, nos governos anteriores, você acabou atingindo a estabilidade e a confiança do mercado, então, naturalmente, você é um captador de recursos. Os investidores vêm ao Brasil e não precisam de juros para aplicar aqui. Eles confiam no país, confiam no que está acontecendo, a inflação está baixa, tá? Então você tem um cenário em que o custo Brasil é baixo, ou seja, o custo para acreditarem no Brasil é baixo. Então, nesse momento, os juros chegou ao patamar de 7,5, né, que foi o menor nível que nós tivemos mais recente. No momento que você começa a ter inflação fora da meta, aí esclarecendo para as pessoas, a meta é 4,5% é uma convenção de inflação. Digamos que é uma determinação com base em vários fatos econômicos, históricos, etc., que se convencionou, que seria 4,5%, os 4,5% o centro da meta. E o limite seria 6,5%. E nós estávamos ali muito próximo desse limite. E o povo brasileiro, a gente sabe que é um grande trauma a inflação dessa sua nota aí, sim, de R$50, daqui a um mês valer 46, Agora, 47. Há quem defenda, não é de hoje, eu me lembro que na campanha de 90, eu já ouvia isso para presidente da República, que não há mal nenhum no país viver com um pouquinho de inflação, tá? Tem um segmento de economistas que defendem isso. Essa meta poderia ser um pouquinho mais para cima, né, para que o país... Aí alguém fala, não, mas se fizer isso, os salários vão sofrer, né? Como achar o... Olha, essa teoria é bastante questionável entre os próprios economistas, né? Então, a lógica de poder conviver um pouco com a inflação é que isso de alguma forma... Inflação tem em todo lugar, todo país exatamente, tem inflação, não existe país mas sem inflação. A lógica de que ela pode ser benéfica até um determinado ponto parte do princípio que se está havendo uma certa inflação, está havendo demanda de produtos. E havendo demanda de produtos, automaticamente você está gerando negócios para o empresariado. Então, por isso é que tem a teoria de que a inflação, num determinado ponto, ela é saudável, porque ela está fazendo com que a economia gire, né? É difícil precisar falar qual seria esse número, mas eu diria que hoje, quem convive com 4,5% de inflação, está convivendo com uma inflação que é superior à grande maioria dos países do mundo. Tá? Em relação aos países desenvolvidos, é maior do que praticamente todos. Agora, né? Me explica uma coisa, só para a gente encerrar esse assunto, por que quando o juro teve em 7,5%, que foi, talvez, eu, como gente, não me lembro de ter tido um juro tão baixo, certo? Os juros praticados pelos bancos no sistema financeiro não baixaram. Houve aí é expectativa de lucro. Existe, o que acontece? Não há outra explicação a não ser a visão dos bancos em relação ao risco-retorno, tá? Os juros até baixaram, a verdade é que eles baixaram nos bancos bastante, de uma forma relevante, porém, não suficiente para as pessoas olharem e falar, não, isso aqui é um juros justo. Isso você tem razão, é porque aconteceram em vários momentos, por exemplo, 2008 vem a crise, né? Uma insegurança tremenda no mercado. E qual é o instrumento que você tem para você administrar, digamos, essa insegurança? É a restrição do crédito. Então, quando você concede o crédito, você acaba concedendo numa taxa mais alta, porque você tenta compensar as suas perdas que irão acontecer, como aconteceram de fato, porque várias empresas tiveram dificuldade.
Então, essa é uma conta que a cabeça do banco é risco-retorno. Um risco maior, eu preciso cobrar um juro maior. Mas existem estudos também, olha que interessante isso para dar um nó na cabeça das pessoas. Existe um estudo interessante que diz que existe uma grande correlação entre juros e inadimplência. Ou seja, quanto mais você aumenta os juros, maior aumenta a inadimplência. Então, aí que realmente é para criar o paradoxo. Sim. Por que os bancos aumentam os juros se aumenta a inadimplência? Sim. Mas aí é a visão deles dessa questão do risco-retorno. Tá bom, vamos fazer o seguinte, eu queria falar com você sobre carreira. Se eu quisesse, hoje, tivesse um dinheiro para fazer um investimento, montar uma empresa, quais são os passos que eu tenho que dar? Bom, o primeiro ponto eu acho que é entender um pouco essa revolução que está acontecendo. Quais são digamos, as vertentes que serão beneficiadas. Então você olha, por exemplo, se é uma empresa nacional, você olha aqui o Brasil, eu vejo excelentes perspectivas, por exemplo, para o setor de educação. A gente vai ter que evoluir, a fórceps, mas a gente vai ter que evoluir na educação. Porque esse é um caminho que não tem volta. As pessoas estão entrando nessa busca e uma coisa que não acontecia lá atrás, era diferente. Um ponto importante, nós tínhamos antigamente várias escolas técnicas, né? Eu tenho 2 tios que foram primeiro escalão de empresas sendo técnicos e nunca foram formados. E hoje, essa parte do ensino técnico está relevada a segundo plano. E criou-se toda essa importância de se fazer o estudo nas universidades. Porém, as universidades, elas cada vez mais elas têm que buscar pessoas de mercado e não somente acadêmicos, porque existe um vão muito grande entre o momento em que você está estudando e praticamente o mesmo momento que você entra no mercado de trabalho, né? Então, o estudo, por exemplo, é um caminho fundamental. Na montagem de uma empresa, você olhou o cenário dessa revolução, você tem uma visão, tá? Como eu, por exemplo, tive. No momento, eu tomei uma decisão de sair de 25 anos de banco para trabalhar com empresas, né? E eu fui estudar. Eu fui me preparar para isso, porque apesar dos 25 anos, eu fui fazer um curso de reestruturação, fusões e aquisições em Harvard, porque lá, digamos, esse assunto é mais maduro. Tem uma lei no Brasil relativamente nova, que é a 10.101 de 2005, que fala da recuperação judicial de empresas. Sim. Então, hoje, a aplicação dessa lei, o sucesso dessa lei não existe. Somente teve uma pesquisa recente que indicou que 1% somente das empresas que entraram em recuperação judicial saíram vivas. Então, o que acontece? A lei não está cumprindo o seu papel social, que é recuperar as empresas para que os colaboradores, os empregados tenham o seu emprego e gerem automaticamente renda, né? Então, eu, quando fui tomar minha decisão, eu olhei um cenário de que 95% das empresas no Brasil são familiares. As empresas têm muitas que estão evoluindo na parte de vendas, mas não estão evoluindo na parte de gestão, não estão evoluídas na parte de governança, têm dificuldade de captação de recurso porque não têm acesso aos bancos, né, coisa que eu trabalhei na minha vida inteira. Então aí você olha essa lei, o que está acontecendo? As recuperações não estão sendo adequadamente feitas e muito por conta do empresário. O empresário demora a tomar a decisão dele de que precisa de ajuda. Então é aquela acomodação, não, isso aí é questão da economia, vai passar logo, daqui a pouco a gente resolve. Quando você olha, você tem um nível de endividamento elevado, o seu patrimônio líquido está virado, já está negativo. Então, você começa a ter uma situação onde o crédito fica muito difícil. Você tem certidões negativas não pagas, você tem um problema para resolver na sua parte fiscal, e aí começa toda, digamos, a tempestade sobre a empresa.
Então, olhando esse cenário todo, eu vi uma oportunidade de usar esse conhecimento adquirido ao longo da carreira nessa sustentabilidade de negócios. Então, eu acho que a grande palavra, e aonde eu citei alguns empresários que estão preocupados com isso, é a sustentabilidade dos negócios, é você conseguir construir um negócio e fazê-lo passar por essas tormentas e enxergar as oportunidades antes da sua concorrência, no caso. Vamos a mais um brevíssimo intervalo, voltamos na sequência com o Eduardo Bido aqui hoje no Jogo do Poder.